Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tuas muitas misericórdias, mais uma reunião, mais uma oportunidade de ouvir ao Senhor. Através da tua palavra, o Senhor tem nos direcionado, tem nos conduzido a toda a verdade. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado por esse assunto que o Senhor nos deu para desenvolvermos, para compartilhar. Que teu Espírito nos guie nas palavras e que os irmãos que foram ouvir possam o Senhor falar ao coração. Te pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a introdução nos coloca da seguinte maneira, né? Desde o princípio, o orgulho tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Então, essa é a distinção. Por que que nós estamos abordando a questão do orgulho? Porque ela, irmãos, a principal causa da pessoa desistir da fé, né? Ou a pessoa abandonar o Senhor. Ou aquilo que provoca o Senhor diretamente, né? Ó, aqui tem, por exemplo, o desdobramento. Foi orgulho que destruiu Edom. Olha só, irmãos. E nós precisamos lembrar Sim, quem que era Edom. Edom era o descendente de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. E na reunião anterior, nós tínhamos desenvolvido, né? Coincidentemente, parece uma sequência, né? Mas sim. nós vimos a situação que Deus permitiu, né? Vamos dizer, a situação que a mãe de Jacó e o próprio Jacó viveram em relação a tudo aquilo que desenvolveu para ele receber a bênção, né? Como que a mãe tentou de alguma maneira, né, contribuiu, fazer com que o Isaac abençoasse a Jacó, né? Então, nós consideramos bastante isso aí, nós vimos vários pontos. A carne, ela quer tentar ajudar a Deus, né? Que Verdade, irmão. mover a mão de Deus, né? E é fora do tempo. E o que nós aprendimos na reunião anterior, que nós vimos com detença, é que Deus tem seu tempo. E a partir que Deus fala, o que cabe a nós é confiar. O que cabe a nós é descansar naquilo que Deus falou. Mas aqui vemos o contrário, na experiência da mãe, né, a Rebeca, como ela, quando chegou o momento, se desesperou, né? Então, levou ela a tentar para que o Isaac abençoasse a Jacó. E aparentemente funcionou, né? Mas o que nós tínhamos colocado assim diante dos irmãos é que Deus não precisa fazer tudo aquilo. Porque Deus já tinha mostrado em revelação para Rebeca o que ia acontecer, né, irmão? Deus já Sim, tinha mostrado desde o momento que tinha ela revelado. via que acontecia algo no seu ventre e aquela luta dos dois meninos, daquela movimentação que ela perdeu até a esperança de vida, né? E ela pede numa oração a Deus que mostrasse, e Deus mostrou. No teu ventre tem duas nações. E aí ele diz: Sim, o maior servirá ao menor. Então, a partir disso, a Rebeca tinha clareza que Esaú era o maior e Jacó, que nasceu depois, era o menor. Então, quem que ia servir ao menor? Era Esaú. Portanto, ela entende que Isaac não poderia abençoar Esaú, tinha que abençoar Jacó. Então, naquela ânsia, naquele intento de ajudar a Deus, ela fez tudo aquilo, irmãos. E que nós já falamos, né? Mas que sim. lição para nós, né? Como nós fomos ajudados nesse sentido, que nós não precisamos colocar nossa mão naquilo que Deus faz. Apenas Verdade, nós irmão. precisamos crer na palavra de Deus, confiar e esperar. Então, para nós foi muito bom porque nós desenvolvimos também o que aconteceu com Jacó, né? E foi muito bom. Não conseguimos desenvolver muito, mas hoje nós podemos aproveitar essa mensagem aqui como uma continuação até, né? Porque justamente aqui tem um descendente de Esaú, né? Aqui ele traz uma versão um pouquinho diferente, depois você pode ler na Ara, fala que a arrogância do seu coração, ele usa, né? Isso, é A verdade. arrogância do seu coração te enganou. Isso. Ó Aqui, tu que habitas nas fendas do penhasco e na tua alta morada, que cogitas no teu íntimo, quem poderá me derrubar na terra? que Mostra coisa, a hein? soberba, né, irmão? Sim, irmão.
E o versículo, aqui no, na versão Ara, fala-se: a soberba de teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: que me deitará por terra? Ah, você vê como que é a arrogância, né? Sim. Até o justificativo, irmão, aqui, uma coisa que é interessante, a expressão que diz, né? Fenda da rocha, que é um lugar privilegiado, estrategicamente, que ninguém consegue tomar aquele lugar. Porque a pessoa que mora nessa situação, o povo que mora ali, ele tem uma posição privilegiada enquanto alguém invasor, sabe, irmão? É Sim. interessante que a arrogância dele é fundamentada naquela posição que ele tem. E você vê, irmão, é um princípio. Lembra que nós estamos desenvolvendo na reunião anterior, né? Aproveitando isso aqui, né? O que que uma pessoa, por que que uma pessoa se torna orgulhosa? Porque nesse caso, irmão, não precisa de Deus. Aí você vê que o contrário do orgulho, o que que é, irmão? A humildade, né? É A humildade. dependência de Deus. Orgulho é a arrogância e a independência de Deus. E justificada no quê? Na posição privilegiada do homem, né? Você vê que impressionante, irmão? Viu, irmão? E aí a gente pode até lembrar também dessa correlação com a queda de Lúcifer também, né, irmão? Isso, irmão, que Porque da muito bem, soberba do seu coração muito ele se bem. enalteceu. Então a soberba, ela tipifica uma independência de Deus e você viver pelos seus próprios caminhos, né, irmão? Sim, Você verdade, fala irmão. aqui na versão Ara que fala, a soberba do teu coração te enganou. Ó, Verdade. tu que habitas nas fendas das rochas, na tua Isso. alta morada, e diz no teu coração: que me deitará por terra? Olha, né, irmão? Dá uma olhada aqui em Isaías 14:13. Depois voltamos aqui, ó, Tá. Isaías, 14:13. estou abrindo aqui, já estou com a Bíblia aberta, já estou abrindo. Já. Sim, Isaías 14:3. isso. Você pode ler na Ara que eu leio na King Tá, James. tá bom, eu leio aqui. E disse assim: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que impressionante, irmão. 13 e 14. 13 e 14. Tá impressionante. Afinal, É, olha o 11. A tua soberba aí, ó. foi lançada também no Seol, na Que, sepultura, que coisa, né? junto com o som da glória das tuas armas. Se você vê aqui em Obadias, você pode ver que a soberba do teu coração, que habita nas fendas das rochas, né? Você vê que é uma Sim, similaridade, que vem nas fendas das rochas, tem muito a ver com sepultura, com profundidade, né? Junto com o som da glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e a que tua coisa. coberta de vermes. Que coisa, né? Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, Ô, estrela da filho manhã. da alva, da alvorada? Como te Puxa, foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, e, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto norte, o Monte Santo. sim, Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. que coisa, né? Contudo, as profundezas do Seol da morte fosse precipitados, lançado foste no fundo do abismo. Aí. A Aqui, queda de irmão, Lúcifer. esse aqui é o caso de Lúcifer, né? Que vem o julgamento. Porque aqui está mostrando o julgamento de Satanás, né? Do Lúcifer. Onde que é? Qual que era a posição dele? O lugar privilegiado, né? Privilegiado. É, ele estava, vamos dizer, como Na, administrador, ele na estava guarda no do ungido, né, na irmão? Na guarda guarda do do ungido. ungido. É impressionante isso aqui. E você vê que mesmo estando nessa posição, ele queria o quê? A posição de Deus mesmo. Sim. Aqui que é impressionante, a soberba, né? É, a pretensão de alguém se achar melhor, né?
você achar merecedor, é o princípio da queda, né? Vamos dizer, orgulho, né? Sim, Porque aqui, irmão, mostra o julgamento do diabo, né? Mostra o julgamento. sim. Aonde que ele vai ser lançado? Onde foi lançado, segundo o texto aqui, né? As profundezas do abismo. Capítulo 20, versículo 3. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ó, escuta a expressão aqui. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Viu, irmão? Aonde que ele foi Viu? lançado? No Seol, no abismo, né, No irmão? abismo, né? O julgamento do Senhor. Porque aqui, irmão, nós sabemos que isso acontece somente quando o Senhor vier, né? Quando o Senhor toma a possessão do reino e ele desce das nuvens com Sim, seus santos, com seus anjos, ali Satanás é atado, né? Por sim, um anjo, que no capítulo, versículo 1 diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande sim, corrente. Olha aqui. sim, Ou seja, de alguém que estava lá no lugar privilegiado, ali no seio de Deus, vamos dizer, né? Agora você vê sim, nas profundezas do abismo. Ó a situação agora. E nós precisamos deixar claro, ainda não aconteceu isso com o diabo. Ele já foi sim. condenado. Quando que ele foi condenado? Quando o Senhor ressuscitou. Ele foi É condenado. verdade, irmão. É. Agora, a execução da condena é quando ele vem. Aí, É verdade. nesse momento, ele vai ser lançado pelo abismo. Mas uma coisa interessante, irmão, que o julgamento de Satanás já foi, né? Ele estava naquele lugar privilegiado, né? Daí ele agora, a morada dele com seus anjos é lugares celestiais, né? Sim, Olha como ele vem nos degraus agora, né? Ele estava vamos dizer assim, nos habitáculos de Deus, ele estava ministrando lá, mas de lá sim, ele foi lançado, vamos dizer assim, não, figuradamente, né? Agora ele está na região celeste com suas hostes de maldade, né? Esse é o lugar sim. que atualmente ele está. Mas quando você vai no Apocalipse 12, olha lá, irmão, Apocalipse 12, versículo 9. Primeiro do 7, irmão, no 7 em adiante. Apocalipse 12, 7 em adiante. 12. Então, lugares celestiais ele está com as suas hostes, né? Mas olha como que diz aí, versículo Ô, 7. irmão, depois, só para lembrar, Aham, você já que pegou essa correlação, nós sim, lemos Isaías, depois a gente pode ler também que fala da queda junto com os anjos, fala que um terço dos anjos, eu acho que ela sim. está em Ezequiel. Ezequiel. É, Ezequiel. Vamos ler esse. Depois poderia ler depois que você lê isso, leia Ezequiel também. Tá bom, vamos sim. Aqui então no 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos. Sim, Todavia não prevaleceram, nem mais não se achou no céu lugar para eles. Então, aqui só fazer um adendo. Por que que nós falamos que Satanás e seus anjos estão lá? Porque Paulo falou em Efésios, porque é importante trazer isso aqui, Efésios, capítulo 6, né? Quando ele sim. fala que nossa luta não é contra sangue nem carne, versículo 12, né? Porque nossa Contra luta não é contra, principados, contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças contra espirituais do mal, aonde? nas regiões celestes. Exatamente, que é o lugar do céu. Essas regiões Sim, celestes não é a morada de Deus, é o lugar intermeio, vamos dizer, né? É sim, onde Satanás e suas hostes, os seus anjos, estão ali. Mas sim, quando, voltando lá no capítulo 12 de novo, né? Disse que não prevaleceram, nem se achou no céu lugar para eles. Então, versículo 9: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, se foi atirado para onde?
Foi atirado para a terra, né? E com ele seus anjos, tá vendo? Então, ele estava, ó, como os degraus, né? O julgamento ele vem pouco a pouco, até chegar ao cumprimento do que Isaías falou, né? Qual foi o Sim, destino dele, o abismo. Mas primeiro ele foi para regiões celestes, depois ele vem para a terra, são 7 anos sim, dali, né? Que ele vai sim, vir com grande fúria, porque sabe que fica pouco tempo, que a grande tribulação, esses 7 anos, Satanás vai estar seu trono, sua morada agora, porque seu trono ainda é a terra, né? Ele está, vamos sim. dizer, na região celeste, mas ele governa sobre o mundo. Mas quando ele é Fa- atirado por Miguel e seus anjos, ele é atirado para a terra, ele desce com grande fúria, porque sabe que fica pouco tempo. Quantos anos vai ficar? Vai ficar só aquele momento dos 3 anos e meio, né? São 7 anos de julgamento, mais 3 anos e meio, que depois vem o capítulo 20. Sim, Capítulo 20 que nós lemos em Apocalipse mostra o exato momento quando o anjo desce com uma chave e uma corrente. Para quê? Para prender ao diabo e lançar para o abismo, cumprindo assim a sim. palavra de Isaías 14. É impressionante, né, irmão? Muito impressionante. É muito importante. E pega um pouquinho aquele gancho de Ezequiel, irmão, Sim, sobre a queda de Lúcifer e os anjos, porque assim, como diz, por isso que fala a potestade do ar sim, atua na terra, onde que fala o meu reino não é daqui, o próprio Senhor falou meu reino não é aqui, que esse reino daqui foi na queda, ele está sob o domínio de Lúcifer, né? Então fala muito do ar, terra e mar, isso. né? Então fala dessa esfera. E Ezequiel fala da queda, né? É. Do. Não, né? Não é. Esse aqui é o 28, irmão. É vinte vinte e e oito oito, é desse surpresa. 7. É. A partir do 11 na diante, né? É do 11, é É, isso mesmo. Então é, veio a mim a palavra de Yahvé, e do sim. próprio Senhor, ordenando: Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize: Assim declara o Senhor Deus: Tu eras o modelo da perfeição. É esse Aí, versículo que eu queria, irmão. sim. Repleto de saber e E de formosura. magnífico em beleza. E, Hum. de repente a versão ARA aí pode estar outra, depois você lê. É, Estiveste, olha lá, no Éden, aí, ó. delícia, jardim de Deus, as Aí, ó. mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Fala sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tu foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como um querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Exatamente. Estivesse também no monte sagrado de Deus, olha aí, irmão, Que coisa, e hein? caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo, irmão, Hum, eras perfeito e irrepreensível nos teus sentimentos e atitudes desde o dia em que foste criado, sim. até que observou malignidade em ti, Que coisa, hein? por intermédio de muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por isso eu te lancei Aí, ó. profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Que coisa, hein? Eu mesmo te expulsei, ó querubim, da guarda do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração se tornou, olha aí, irmão, Aí, ó. soberbo ou altivo, altivo e É, soberbo, sim. por causa da tua impressionante formosura. Aí, ó. E corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da Sim. tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo de advertência perante os governadores. Que coisa, né? Por meio de muitos atos malignos e pecaminosos da tua injustiça e desonestidades nos negócios e comércio, profanaste até os próprios locais sagrados de culto. Que Por coisa, né? isso
Fiz sair de ti mesmo um fogo tal que o consumiu, e reduziu-se a cinzas jogado ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível e jamais subsistirás. Aí fala até a consumação final Sim. de Lúcifer, né, irmão? Exatamente. E profecia contra Sidão. Você vê que a figura é extraordinária aqui nesse aqui, ó, né? Sim, Que justamente a figura do orgulho de Satanás é Sidão. É o assunto que nós vamos falar agora, né? certo. Então, é muito interessante a associação de Sidão com o próprio diabo. Sim, E aqui mostrou como que o juízo de Deus foi executado, ou seja, a sentença já foi. Por exemplo, a declaração de Ezequiel, tanto como de Isaías, mostra o destino final deles, né? sim, Dele, de Satanás. Mas o desdobramento disso ainda falta, né? Porque ele ainda, vamos dizer, não está no abismo. Satanás está solto. Onde que ele está? Ele está sim, reinando ainda nesse mundo. Os governos sim, estão, vamos dizer, sobre esse príncipe desse mundo, né? Ainda sim. está vigente. E onde que é o cenário? E isso que eu gostei muito, essa abordagem que o irmão trouxe aqui, nesse aqui, o 28, mostra que Deus mesmo é que expulsou ele lá daquele lugar. Para longe dele, Elisa, né? Para longe dele. Para onde que ele foi? Foi para aquela região celestes, entendeu? E de lá da região celestes, aí sim vai ser Miguel que vai expulsar ele. Sim, E quando ele venha para a terra, aí sim vai ser um anjo, que capítulo 20 vem com uma chave e com a corrente para prender ele, para sim. que não mais enganasse as nações. E foi para o abismo, fala lá, né? Fala Então, para o abismo. cumprindo-se o que Isaías e esse aqui eu fala. Cumprindo o que Exa Ezequiel falou, que fala exatamente. das profundezas do Das- Seol. Isso. Porque aqui, que você lê Ezequiel, já é consumação final. Já é consumação Ela fala final. do início da queda até o final. Isso. Tá impressionante isso aqui, hein? Porque, porque pensa bem no versículo, todas as nações que te conheciam Sim, estão apavoradas, que isso é profecia lá sim, da Babilônia, né, irmão? verdade. É, apavorada com a sua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível. Uhum. Vai ser Sim, lançado, voltou. como se diz, a sentença, diabo e o anticristo e o falso profeta ser lançado para o abismo, vai ser fechado, Que né? Aqui coisa, né? fala da queda, né? Realmente, né? Impressionante, hein? Então, Muito eu acho bom. que ficou uma boa associação, né, irmão? Associamos Entendi. corretamente a Sidão Sim. e ao povo dele com o próprio diabo. Então, aqui na introdução, não sei se o irmão já tem tá aberto ali versículo 3, ele podemos ler de novo, né? Obadias, voltando para É, Obadias, né, irmão? é Obadias, isso, versículo 3 agora. Acabamos trazendo antes de falar do que onde vai ser o assunto, mas eu acho que É, interessante muito essa interessante. situação da soberba que procede à queda, à ruína, a Sim, correlação da carne, a sim, carne inimiga de Deus, a carne não vai fazer a vontade de Deus, né? E é, aonde o diabo age, né, irmão? Vamos. isso. E é interessante, irmão, que a carne já foi destruída, né? Assim como o Foi diabo já foi destruído. condenado, É, é ainda não assim. se executou, mas a carne já foi destruída. Em Cristo já ela foi destruída. E nós fizemos, não sei se o irmão lembra, mas nós falamos que quando você lida com as escrituras, tem que ser pela fé. Quando eu disse que nós já morremos, você não pode olhar Sim, para você. Porque se a sim. Bíblia diz que você já morreu em Cristo e você olha para você, você vai se enxergar o quê? Vivo. Vivo, É, vivo, vivo, é, pecador vivo. exatamente. Então, quando lidamos com as coisas de Deus, como disse Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe Sim, e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Porque é impossível agradar a Deus sem sim, fé. Então, para nós lidarmos com os fatos feitos, não pode olhar para você. Porque no momento que sim, olha para você,
você não consiga ver a realidade do que aconteceu em Cristo. Sim, Então, quando nós lidamos com as coisas de Deus, é assim. Então, quando você vê, por exemplo, que a Bíblia diz que foi destruído toda a carne, aí você olha para o cenário mundial, olha para nós, para situações, e você diz: não, a carne está ativa, está viva. Como é que a Bíblia vai dizer? É um fato realizado, mas apenas em Cristo. Foi sim, destruído. Então, por isso que posicionalmente a Bíblia nos coloca apenas em Cristo para ter a realidade dos fatos feitos. Só nele que nós temos essa concretização, ou a realização de todas as coisas. sim. Quando nós olhamos para ele, nós temos a realidade de que o homem foi destruído, a carne pereceu, o diabo já foi lançado, né, entendeu? Já foi condenado, e ainda você vê o reino de Deus estabelecido, ou seja, pela fé. Pela, pela, Ainda não pela fé aconteceu. consumado, né, irmão? Isso. Por Mas isso que, né, trazendo. pela fé, você vê que você está unido com Cristo na sua morte, Isso, né? exatamente. Então, é um ato realizado pela fé, pela graça, pela fé, né, irmão? Isso, irmão. Maravilhoso. E uma coisa interessante que, por exemplo, quando nós olhamos a multiplicação, as pessoas nascem, vão se multiplicando, né? Quantas pessoas nascem por dia, quantas pessoas morrem, mas vai nascendo pessoas e vão passando gerações e ainda continua. Nós temos um calendário que diz do ano antes de Cristo e depois de Cristo, né? Sim, Então, depois de Cristo, não deveria ter mais multiplicação desse homem que foi destruído. Mas o que que acontece ainda que geração tras geração vão multiplicando-se? Ainda tem um monte de moradores mais que antes na Terra, né? Ué, mas não foi destruído toda a carne já? Aquele homem que tudo, nasce de Adão, que é carne e sangue, não foi destruído? Foi, mas apenas em Cristo. Agora, quando é que isso vai ser real e concreto? Só depois dos 1000 anos. Ali não sim, vai ter mais nada que vai ser carne e sangue. Depois dos 1000 anos, vamos dizer, aquilo que já aconteceu vai se manifestar. Ou vai ser sim, real, totalmente. Aí vai ser Deus habitando em todos os homens, que vai ficar depois dos 1000 anos, né? Depois do juízo que vai vir daquele trono branco, né? Que fala a Bíblia, capítulo 20 de Apocalipse. Aí você vê que é lançado quem? Aí é lançado Satanás, Satanás, seus os anjos, anjos, que mais? O abismo, o o abismo, Hades, o anticristo, o falso o profeta, todos são anticristo, o lançados. falso profeta. Isso, grandes e pequenos. Então, aí a morte jamais não existe. E a pergunta é: por que a morte não existe mais, irmão? Porque ela foi exterminada em Cristo, né, irmão? Não tem mais nada de carne e sangue, irmão. Porque o homem É, que é carne e é sangue aquilo que que nós morre. falamos. É isso que é a obra perfeita de Cristo. Por isso que é muito importante, tudo do pano de fundo é para ver onde que você está. Se Isso, as figuras do Velho Testamento que nos leva a Cristo. isso. E tudo nós temos que estar convergindo em Cristo, Amém. né? Porque para você, na hora que enxergar que a consumação na cruz do Calvário, que Cristo aniquilou, que acabou. Então, Sim, se eu estou unido com Cristo na sua morte, a carne está morta. tá morto. É Por isso que impressionante, é hein? um ato de fé e de permanecer, né, irmão? Amém. Por isso que quando nós nos vemos a grande estratégia do diabo e do fracasso espiritual das pessoas é olhar para si. Não foi Sim, isso com Eva? Quando sim. ela olhava e cria nas palavras do Senhor, aquela árvore, como que era aquela árvore? Era terrível, né? Era terrível. E não era nem sequer para tocar, né? Porque Deus tinha falado. Mas depois da conversa com o diabo, o que que fez o diabo? Fez olhar ela para ela mesma, para o benefício Sim, que ela ia. E pronto, aí foi a queda, né? Então você vê, nossa vitória é sempre continuar permanecendo, olhando para os fatos feitos em Cristo e não em nós. sim. Em Cristo apenas. Maravilhoso, hein? Muito bom. Vamos prosseguir Muito aqui, bom. versículo 4 agora, irmão. Tá. Obadias 4. O versículo 4 de Obadias tá aqui. Sim. Ora, eu não sei se é a King James, se quer que eu leia na King James, que eu estou ela aberta aqui. Muito boa essa Ora, versão, irmão. Pode ler. ora, ainda que subas muito alto, como a águia, Sim. estabeleça o teu ninho entre as estrelas,
Te derrubarei das alturas, garante Yahvé. Olha Então, lá. Edom olhava daquela posição privilegiada, que era aquele monte, né? Sim, Aquelas cadenas de rocha, né? Que era um lugar privilegiado estrategicamente. Ou seja, ninguém ia invadir lá. Como que ia fazer para invadir aqueles lá? Então, a sim. segurança e arrogância e orgulho, porque ele estava na posição. Mas mesmo que ele vai aonde, mesmo que os... Mesmo que estabeleça a nível das estrelas, no mais alto, né? Você vê que é uma correlação da queda de Lúcifer? Muito bom, irmão. Correlação tremenda, hein? Porque é uma correlação tremenda. E é Sim, muito importante, aí já na sequência você lê o versículo 5 e 6 para dar sequência sim, de Edom exatamente. de Esaú. Quer ler quer ler Na Nara? Ara, Lê Nara. se eu vou ler É, aqui. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Uma exclamação aqui, né? sim. Não furtariam só o que lhes bastasse? Pergunta. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Ou seja, aqueles que vêm fazendo, A limpeza. tirando a uva, né? É, tirando a uva. Como foram rebuscados os bens de Saul? Olha como que é impressionante, irmão. Tá trazendo a figura Sim, de Saul aqui, né? sim, Ó, como foram es- esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Olha só. Todos os teus aliados te levarão para fora de teus limites. Os que gostam de tua paz te enganarão, prevalecerão contra ti. E os que comem o teu pão pusirão armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Ou seja, está fazendo uma figura do que aconteceu com Esaú. Irmão, você sim. lembra quando Esaú recebeu a seu irmão Jacó depois de 20 anos? Por que que ele não destruiu a... É claro que foi por Deus, né? Mas lembra que ele queria matar Esaú. Ele perseguiu para matar, né, irmão? Isso. Mas se ele viu aquele monte de fracote, sabe, irmão? Os cuidadinhos, esses aí que vinha com. Não, como disse assim, a soberba de alguém é ver os outros inferiores, né? É Sim. porque, qual que é a promessa que dizia, segundo a Rebeca, o que Deus falou com ela? Que o maior O maior serviria ao menor. servirá ao menor. Então, isso ali, vamos dizer, estava pendente. Por que que não aconteceu, né? Vamos dizer, ó, o maior vai servir menor. Eu vou servir Jacó? Jamais. Eu vou matar ele, Jamais. né? É, Eu vou matar ele. Mas quando vê aquele Jacó fraquinho, cuidadinho, né? Ah, isso aqui, como que eu vou servir isso aqui? Ele que vai, ele é um escravo, olha com a situação dele. sim. Mas a promessa, irmão, não está falando de Jacó e de Saul, senão nas gerações que virem. Olha isso aqui Nas impressionante, irmão. próximas gerações. Está falando das Exatamente. nações, né, irmão? Não era propriamente para Jacó, vamos dizer, aquela promessa que Sim. Rebeca recebeu, e naquela resposta de Deus, né? Que duas nações Duas estavam no ventre nações. dele. E o maior, que era uma das nações, serviria ao menor, que era outra nação, entendeu? Olha que impressionante. Então, Sim. aí você traz a correlação aqui. Como for, versículo 6. Como fala a tua versão, versículo 6, irmão? Contudo, aqui, ó, o 5 fala, na versão King James fala, Sim, o versículo 6. Contudo, como Esaú foi saqueado, isso. como foram pilhados os seus tesouros, mais secretos e estimados, está em exclamação. Sim, Todos os seus aliados te empurraram em direção ao limite das fronteiras. é isso. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. E os teus melhores amigos, aqueles que comem do teu pão, são os mesmos que preparam armadilha para os teus pés. De É, fato, não há entendimento algum em Edom. é isso. Naquele dia, afirma Yahvé, Hum, exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. que coisa, né, irmão? Você lembra um fato que aconteceu no Éxodo?
que fizeram os edomitas, a descendência de Saul? É Gênesis, irmão, 36:1. É isso que eu estava vendo, acho que é Gênesis 36, porque Êxodo já vem com Moisés, né, irmão? Sim. Na verdade, Olha o lá, Êxodo era no 36, né? Gênesis 36 vai falar lá na. Ó, começa no 36. Primeiro fala a história da família de Esaú, Exatamente. chamado também de Edom. Isso. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Itita, Obi, Olibama, filha de Aná, e a neta de Zibeão, o Eveu. E dessa mesma forma, é, ba Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basemata gerou Retuel. Olibama gerou Gels, Jalão e Corá. Esses, porém, foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras para longe do seu irmão Jacó. Sim. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que não podia morar próximos, já não podia morar próximos. Tá vendo? É. Porquanto as terras em que habitava não conseguia produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e todos os seus rebanhos. Por Ia esse ficar. motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se no monte de Seir. Isso. Esse é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas nos montes de Seir. Olha só. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, Reu, Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefo, Gate e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timá, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Olha aí, irmão. Olha só. Da onde vai vir os amalequitas? Foram esses os netos de Adã, esposa de Esaú, Isso. né? Aí eu acho que vai indo mais para Isso. frente, né, irmão? Aqui é a descendência, mas em números vai mostrar essa situação que não deixaram passar o povo de Israel. Ah, certo. Números capítulo 20. Ali foi só para a gente dar uma posicionada na geração, né? Isso. Você vê como que entre eles mesmos se dividiram? Entre eles se dividiram. Exatamente. Então você vê que ficou por causa da Ô, abundância que irmão, você tinha. sabe um pano de fundo aí também que eu achei muito interessante, Sim. que a gente pode lembrar? Aham. Quando Abraão estava com Ló, quem que, Exatamente. quem que se incomodou para sair para partir Muito para a bem distância lembrado. foi Ló. Exatamente. Abraão falou: você escolhe, se for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Então, nessa situação, Esaú, ele se afastou, que estava cheio, estava dividido, ele partiu para buscar outro lugar, É verdade. né? Então, mostra o que? Um princípio de você ir sem dependência do Senhor, você ir para o lado que Isso. você. E você sabe que aí você vai pagar duras penas, né? Exatamente. É verdade. Né? Sim. Números agora? Números capítulo 20 versículo 18, né? Aqui Sim, você tem um relato da situação de Moisés com o povo, né? sim, Aqui no versículo 14, irmão, você tem o pedido de Moisés para Edom abrir caminho, né? Porque eles iam passar por ali, iam passar pela terra deles. Então, versículo 14, enviou Moisés de Cades mensageiros ao rei de Edom, né? Que é a descendência de sim. Saul, né? A dizer-lhe, assim disse teu irmão Israel. Aí, por que é irmão Israel aqui? Que Israel já era o nome dado, já foi a mudança, né, do Isso, nome de Jacó, né, irmão? isso, irmão. Você vê que há, Porque aí uma afinidade de irmandade aqui, de é, parentela, diz, afi- né? parentela. É, Porque você exatamente. vê que Israel já está, em Jacó já estava estabelecido Israel. E Isso, Israel estabelece como Jerusalém, como a promessa e a nova Canaã. verdade. Ó, então, aqui, versículo 15, né? Como nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muito tempo,
E como os egípcios nos maltrataram, e nós, nossos pais, a, a nós e nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele nos ouviu, ouviu nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cades, cidade nos confins de teu país. Deixa-nos passar pela tua terra e não faremos pelo campo nem pelas vinhas. Ou seja, não vou pegar nada de tua produção da tua terra, né? Sim, É, nem beberemos a água de teus poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Esse era o pedido, né? sim, Olha, bem um pedido bem razoável sim. e que não afetava eles, né? Vamos dizer. Olha que impressionante. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia eu de tua espada e a teu encontro. Ou seja, se você passar, eu vou com minha espada para lá. Você vê, né? E eles estavam Vingança, né, irmão? voltando de uma guerra, né, irmão? Isso aqui é muito importante. Eles estavam tudo cansados, feridos, né? Ó, então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado vivemos de tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém, ele diz: Não passarás. E saiu Ledom ao encontro com muita gente e com mão forte. Olha só Você que te vê? faz lembrar isso aí. Não era Esaú quando foi ao encontro de Jacó, quando ele estava voltando? Foi o conto de Jagó, do É, você vê como sentimento que de é? vingança, irmão. Exatamente. Ó, que impressionante, hein? Assim, versículo 21. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Você teve que pegar toda a volta, irmão, por causa disso. Teve que dar uma volta para não É. passar pela. E é interessante porque o julgamento, quando vem para Edom, vem por isso aqui também, porque eles não deixaram passar Bem, a Israel. Ou seja, Deus tomou em conta, não julgou ali, mas passou um tempo e Deus julgou. Deus julgou Edom com, lembra com quem? Com Saul. ah, foi com Saul, né, irmão? Exatamente. E aí Saul poupou a vida desses aí. Lembra de que tudo aquele desdobramento, né? Mas é interessante que quando Samuel fala com Saul, fala justamente com esse ponto aqui, por causa que eles não deixaram passar meu povo. Esse está em 1 de Muito Samuel. bom. É. Muito boa essa aí. E veio o julgamento justamente nessa O época por causa sacerdote disso. Samuel interfere para. E lembra. Então é esse ponto aqui. É, esse é ponto aqui. Aí ele vem o julgamento depois lá para frente. Porque aqui é com Sim, Moisés, né? Mas quando que vem o sim. julgamento sobre isso aqui? Com Samuel, lá com Saul. Com Saul. É impressionante isso aqui. E Ó, olha o vamos lá. final que aconteceu com Saul, né, irmão? Aí você vê como Julgamento que da foi, casa né? de Saul. Com É, seus filhos e com ele, né? exatamente. Aí você vê que os Edomitas eram inimigos acérrimos, Sim. mas ele poupou o melhor de gado e poupou a vida daqueles que E, julgavam e- que não merecia morrer, né? Como o rei daí. e você viu que Amaleque deriva também daí, né? Isso, exatamente. Amaleque porque aqui quando nós falamos de Amaleque é a descendência dos Edomitas. Dos Edomitas. Exatamente, porque é lá que vai ser julgado essa situação com Amaleque. Essa situação. Samuel exortou a Saul, dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir, rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os Amalequitas Isso. pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Tá vendo? Vai, pois, agora investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando ao Senhor para destruição de tudo que houver na terra que habitam. Não tenhas piedade dele e do teu povo. Mata os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu a cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale.
Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos da Malequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fosse amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando por essa região vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram dos meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está ao leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo. Aí você não lembra que ele acabou retendo, irmão? Ele Exatamente. aprisionou Apag, rei dos É, Amalequitas, e sim. passou todo o povo ao fio de espada para cumprir a nata. Todavia, olha aqui, Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor dos despojos da terra: Tá gado vendo? miúdo, graúdo, animais gordos, ovelha, tudo que havia de bom que não quiseram incluir no anátema, mas tudo que era vil e desprezível destinado à destruição completa. Que Né? coisa, Quer hein? dizer, aí tem toda aquela situação, né, irmão? Que quando Samuel volta para lá, mas o que que é esse gado? O que que é esse? Eu poupei isso daí porque era uma parte que eu julgava que não precisava, né, irmão? Tá vendo? Você vê que querendo dar um jeitinho para as coisas de Deus. E é interessante, irmão, porque olha o tempo que passou para Deus julgar a causa de Edom, através dos Amalequitas, né? Que é a descendência de Edom daí. Mas quanto tempo Sim, passou para Deus trazer o juízo? É isso que é interessante, né? Ou seja, Deus teve em conta aquilo que eles fizeram. E o juízo vem sim, lá na frente. E era para exterminar todos, segundo o mandato de Deus. Não tinha que poupar ninguém. É sim, claro, Esaú ali não obedeceu, né? Mas você vê como que os inimigos acérrimos depois, porque quando você vê a história de Ruth, não lembra que sim. o inimigo era uma malicita, que era um É, descendente de em Edom. Ruth, os inimigos eram malequitas, né? Exatamente. Aí você vê como que o desdobramento terrível que acontece. E o Edom representa quem? Orgulho. Então toda Sim, aquela descendência orgulhosa, né? Que era sempre contra Deus, contra o povo de Deus, vamos dizer agora, né? Então é interessante a aplicação, como que vem o desdobramento de tudo, irmão. Viu, irmão? E do hedonismo também vem a figura de amar a si mesmo, né? De amar a É si aquela mesmo, irmão. situação, né? Muito Porque a bom. figura, porque o que essa trazendo uma correlação, né? Como nós estamos compartilhando, né? Vamos falar a palavra, Sim, é, trazendo uma correlação. O homem natural não aceita as coisas de Deus. E o homem na carne em si, ele busca, ele ama a si mesmo. sim. E aí, e mostra que essa figura, a figura de Edom, é o narcisismo, que é a própria pessoa, onde que você se acha, você se vê só você, e você não consegue ver a figura de Deus na sua vida, né? Uma Verdade, irmão. correlação. Muito bom, muito bom. Só trazendo uma correlação para deixar essa linha bem trilhada, né? Que nós falamos números Sim, 20, né? sim, A correlação de números 20 é Deuteronômio 25, porque nós vemos que lá não deixaram passar o povo. Mas aqui te sim. mostra outro lado do Edom. Deuteronômio 25. 25:17 e na Espera que eu diante. estou virando lá. 25, estou aqui. 25:17. Sim, Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho quando foste liberto e partistes do Egito? Quando estava cansado, exausto, e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacar a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede, para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça disso, irmão. mas aqui fala Amaleque, mas lá era quem? Lá era Edom. Tá vendo como que é? É por isso que é números quando você vê o diálogo de Moisés pedindo lá, né? Mas Sim, aqui você vê do lado do que eles fizeram. Porque é interessante isso aqui, irmãos. Como que a soberba, o orgulho menospreza
mas também destrói, porque eles, ó, é impressionante, irmão. Saul, o que que ia fazer se Deus não intervisse com Jacó? Ia matar mesmo, irmão. Ia matar, mas Deus, vamos dizer, a maneira de Deus, como Deus fez, ele olhou para, diz a expressão, né? Saul olhou para Jacó e é como dizer assim, veio como um sentimento de irmandade, porque ele viu ele fraco, né? Rodeado de Sim, mulher, de criança, não tinha soldados, né? Não tinha nada. Ah, isso aqui é um fracote, né? Deus que permitiu isso. quer dizer, Porque senão Saul ia ver ser matado seu irmão ali e a todos que estavam ali com ele. É Saul, né? Saul ia Esaú, matar todos. Esaú. Então, muito, muito importante, irmão, ver como que Satanás vê aos filhos de Deus. Ele quer destruir, se possível, vai destruir a todos nós. É. Como se Mas diz, quem que impede, irmãos? como se diz, é adversário, é O inimigo, né? adversário. Muitas vezes a gente vê a figura como tentador, mas deixa de ver como inimigo, Bem, é exatamente, o inimigo destruidor, né? Ele veio né? para Por isso matar, que roubar e a palavra destruir. fala que o inimigo, naquela dele veio com essa autoridade de matar, roubar e Roubar e destruir. destruir. E muitas vezes a gente vê como tentador, mas esquece Sim, de matar, roubar e destruir. E aqui essa palavra que é muito forte, né? é Porque o que que forte. acontece? Você fala, olha, quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os teus inimigos ao teu redor na terra que te concede, para te tomares posses, deveras apagar a memória de Amaleque. Amaleque debaixo do céu, não te esqueça disso. Apagar a memória de Que Amaleque, né? coisa, hein, irmão? Bom, E aqui você vê que lá, é, é verdade, nós né? trouxemos o lado negativo, né? Sim, Mas na apostila vai mostrar como que Deus vê a humilde, né? Porque esse é o contraste muito importante, irmão. Aqui vemos o vamos juízo lá. de Deus sobre Edom. Vai Sim, vir o juízo. Aqui o profeta Obdias aqui ele mostra a sentença. Abadias, sim. Obadias, né? É, É. é. E daí, se você olhasse aqui na linha do tempo, irmão, eu tava vendo aqui, né? Você lembra que nós temos aqui a linha do tempo? Sim, O que sim. aconteceu com Edom? Até onde eles foram? Os Amalequitas, o Edom, eles foram destruídos totalmente naquele período antes do Senhor Jesus vir, aqueles Ah, 400 anos. você tá falando aquela tabela grande que você tem, né, Isso, irmão? Que mostra exatamente. da Babilônia, da Isso. Nabucodonosor, toda aquela. Muito boa aquela lá. E aí eu estava vendo a linha do tempo, Ah, porque o juízo veio através das gerações para Edom e o entendi. povo de Edom, né? Eles já deixaram de existir como nação na época dos Macabeus. Deixaram de existir como nação. Entendi. Macabeus era na época que eles estavam, aquela trilha que não tinha profetas, Deus não tinha mandado mais profeta, o último profeta foi Miqueias, né? Sim. E daí já não tinha mais profeta. Então, aí na linha do tempo, eles já não deixaram de ser nação, irmãos. Viu, irmão? Você sabe É, que você fez bem aquele período que é. te fala que é uma janela. Nós Isso, aquela compartilhamos isso. janela. Eu acho que dava 400 anos, não sei Isso, se 400 e alguma coisa. 430, né? Que era uma Sim. janela que não se falava de um E profeta. não se falava de um profeta. E depois nós vimos o que que vem depois? Aí vem o próprio Senhor, né? João Batista. Ah, o João João Batista, é Batista, verdade. João Batista que né? Você é lembra que a dava trilha para. essa. Porque depois dos pequenos profetas, houve um período de uma lacuna, É, de uma exatamente. janela, Sim, né? Muito bom. muito bom. E então aqui, mais ou menos, tem um panorama, né? Não ficou bom esse panorama bem amplo? Ficou. É, Ficou porque eu acho que, sabe o que que acontece? Ela traz primeiro uma correlação histórica, né? Porque você sim, vê da onde que vem Edom, né? Eu tô aqui tô rolando a página que você escreveu, Edom, o orgulho das alturas, né? Que fala sim. aqui, né? Isso, Aí Edom confiava em suas fortalezas, confiava na sua posição isso, e na sua sabedoria e nas suas alianças. exatamente. Que Mas coisa. Obadias 3 fala que, mas Deus revela que da soberba do seu coração te enganou.
O orgulho Sim. sempre engana o homem acerca de si mesmo. Sim. Aí vem o homem tentando. Aí vai ser bacana, irmão, que vai falar da Ah, Torre de Babel, né? sim. Né? Não é Muito isso? bom. Aqui ele traz uma Passando. correlação bem interessante, né? Porque começa com esse versículo aqui, não sei se o seu irmão leu Tô. em Tiago 4:6, né? Sim, Tiago quatro É, seis. sempre É muito bom. nós precisamos ver sempre esses dois extremos. Por um lado, a soberba e orgulho, mas por outro, a humildade e as suas consequências, né? Sim. E Tiago 4:6 diz Ó, mas isso, muito né? boa essa introdução, irmão, que você colocou. O Sim, orgulho que destruiu Edom, o orgulho que endureceu Faraó, o orgulho que exaltou Babel, né? isso. E o orgulho que levou a Nabucodonosor a pensar que o reino existia por sua própria força, Você viu que impressionante? né? Mas Deus mostra o princípio Tiago 4,6, que Deus Isso. resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Porque o orgulho levanta o homem contra Deus e a Isso. humildade leva o homem à dependência de Deus. Muito Aleluia. bom, né? Muito bom, hein? É, Que aqui mais? nós já abordamos essa parte de Edom, né? Nessas alturas. Sim, Aqui ele faz uma relação no ponto 2 o homem tentando subir, né? Em Babel, né? Na sim. Torre de Babel, Aí fala Gênesis da Torre 4. de Babel, né? Isso, um exemplo muito bom também, viu? Capítulo 11 quando você vê lá, você vê os homens ressaltando o nome do homem, né? Aquela torre era para exaltar o nome do homem, né? Então Sim, naquela época era valorizado os grandes homens, os que sobressaíam, né? Então esses homens é que tinham crédito, né? Esses homens eram, sim. então estavam fazendo célebre o nome do homem. Do homem. É o mesmo que a sociedade faz, né, irmão? A pessoa que É a mesma que a sociedade valoriza o nome do homem. o nome do E a homem, sociedade hoje continua isso, fazendo as torres de Babel, irmão, para tudo que é exato, lado. Ela tá lá no Oriente Médio, faz os maiores arranha-céus na China, na própria, isso. aqui até no Balneário Camboriú, vamos fazer uma torre de Babel aí Sério? então o que que acontece? É o homem se orgulhando e buscando a autoconfiança em si mesmo Sim. e a autossatisfação, Hum, verdade. né? Que coisa, né? Aqui tem um versículo só para trazer aqui do Gênesis 11, irmão. Ó, o Senhor então, versículo 5, e desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, tá vendo? Todos Sim. têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tenta fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não atentem à linguagem do outro. De sorte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se Aí, por isso o nome de Babel. Gênesis aí 11, irmão. fala das línguas, né, Das irmão? Da línguas. dispersão das línguas. É, exatamente. Então, a expressão do 4 disseram: Vinde, os homens aqui, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tá vendo que impressionante, irmão? Você viu? Você viu? É a mesma situação de Lúcifer querendo não subir lá na altura do É a ungido, né? mesma coisa, hein? Por isso que é muito importante ter essa correlação. E você sabe o que que eu vejo, irmão? Sim, Eu gostei desse ponto que o irmão Robert Bornelli falou. Então, para que o que que o que que o Velho Testamento nos traz? E nos conduz você tem que enxergar que o Velho Testamento nos conduz a Cristo. sim, Ele nos conduz a Cristo, porque tudo isso daqui são figuras e aprendizado para mostrar para gente, irmão. sim. Que coisa, hein, irmão? Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Amém. Né? Então mostra aí que essa independência do homem, que ele se afasta, ele paga uma lei da semeadura e colheita muito pesada. Ele busca
para a sua própria carne. sim. E isso daí, irmão, é como se diz, Deus é justo, os seus caminhos são retos, mas ele deixa o livre-arbítrio. Você viu que ele não interferiu em todo esse Não, ponto? que coisa, Ele né? podia ter parado dentro do que nós compartilhamos lá de Jeracoedô, ele poderia ter parado lá no início, mas ele não interferiu. Mas ele sabia aonde ia ser conduzido, aonde ia chegar, Verdade. né? Então, muito, muito, muito rica a palavra, né? Sabe, irmão, não vai dar tempo de abordar todo, mas é Sim. muito rico isso aqui, essa abordagem, né? Vai trazer a Nós relação aqui. podemos parar hoje, sim, Sim, porque ela nos deu assim um pano, porque eu acho que assim nós iniciamos um compartilhar até tal. Que pena que o irmão Carlos não está aí hoje, mas vai é ter mesmo, oportunidade. é Mas verdade. assim, a palavra nos traz para a gente compartilhar, para a gente Isso, levar diante do Senhor, né? E a palavra nos dá também para aprender onde que é os caminhos do Senhor, né? verdade. E não ultrapassar o que está escrito. Nós estamos fazendo uma correlação daquilo que está dentro da palavra, Sim, daquilo que o Senhor colocou, né? Então, eu acho que a gente poderia parar por agora, por né? aqui, Para a isso. gente poder continuar, porque tem muito, Muito, muito substrato aí, né, irmão? muito substrato. Ah, Tá bom, maravilha. Vamos parar então aqui e prosseguimos tá na bem. próxima, né?